Acho que o grande ponto de partida, quando a gente pensa em modelos mistos lineares, é a estruturação do banco de dados. Eu tenho aqui um banco de dados, possui 4 tempos, ó, baseline, aí tem pós 6 semanas, pós 12, pós 24. Algumas variáveis vão ter 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Outras variáveis terão 2 tempos, 1, 2. E aí, como que eu faço agora para estruturar esse banco? Eu vou estruturar todas as variáveis do tempo 1 e, a partir dela, as mesmas colunas servirão para adicionar os tempos 2, 3 e 4. Então, eu já fiz isso para a gente ganhar tempo. Todas as variáveis do grupo 1, que são 22, são 66 indivíduos. Aqui na tabela. Então, eu tenho aqui todas as variáveis do tempo 1, 66 indivíduos divididos em 3 grupos, olha só. Grupo progressivo, grupo caminhada, progressivo, constante. Como isso foi randomizado, a sequência que está aqui é aleatória. Mas ao final dos 66 indivíduos, ó, nós temos 22 em cada grupo. 22 progressivo, 22 caminhada e 22 constante. E aí eu abro uma coluna aqui no final e vou chamar ela de tempo 1. Então essa coluna tempo 1, ela representa as variáveis do baseline. Então, olha que interessante. Todas as variáveis do baseline agora estão no tempo 1. As variáveis da semana 2, da semana 6, perdão, estão no tempo 2. Olha só que interessante. Tempo 2. E aí a gente vai ter apenas algumas variáveis aqui. Impacto da fibromialgia. E o mesmo vai se repetindo. Tempo 3, tempo 4. Então, cada um dos tempos estão na coluna abaixo. Então, o grande ponto para organizar o banco de dados para o SPSS, pensando em modelos mistos lineares, é estruturar dessa forma. Os tempos, diferentemente do ANOVA, que vai a coluna na coluna da frente, a gente coloca o tempo sempre abaixo da mesma coluna. Então, é essa que é o grande ponto. E aí, o que a gente precisa ter bastante cuidado é, ao começar o tempo 2, a sequência de identificação dos grupos deve ser a mesma. Então, observa que interessante. Aqui no tempo 1, o ID1 é progressivo, ID2 é caminhada, ID3 é caminhada, 4 é progressivo. Se a gente vai para o tempo 2, que é esse aqui, é a mesma sequência. Ou seja, é o mesmo indivíduo. Para que o SPSS entenda que o que alterou foi o tempo, mas o indivíduo ele é fixo, ele continua sendo a mesma pessoa. Então esse seria o ponto mais delicado assim, da estruturação do banco. Mas isso é bem simples, né? O SPSS vai identificar que o indivíduo é o mesmo indivíduo conforme o número, então vai ter um número repetido, mas o tempo vai ser diferente e o SPSS vai entender. Então a gente não precisa se preocupar com sequência, né? Tem que estar todo mundo abaixo um do outro. Não, pode ser uma sequência aleatória seguindo a randomização. Quanto a isso, prof, a gente pode fazer um Meet ou eu posso gravar um vídeo em como, né, estruturar esse banco aqui no Excel. Mas eu acho que isso não vai ser necessário. Se for, estou à disposição. Então, a partir dessa estruturação aqui, a gente vai para o SPSS agora. Tá? Então, aqui é uma nova aba que eu criei, né, para não mexer no banco de dados, e transpus todas para cá. Fechei. Vamos lá para o SPSS trabalhar com modelos mistos lineares. Então, venho aqui em Arquivo, Abrir, Dados, seleciono a opção aqui de Excel, né? Busco o meu banco de dados aqui na aba do SPSS e vou em Colar. Abri. Como o SPSS tem aquelas opções, né? E eu criei uma nova aba chamada SPSS, que aqui está na minha configuração de interesse. Eu seleciono ela e dou um OK. Aqui vai abrir na sintaxe do SPSS esse output, vamos dizer assim, né? Essa configuração. Eu seleciono ele e dou um play verde.
e aí aparece o meu banco de dados. Olha só que interessante, exatamente como está no SPSS. Então a gente vai ver aqui na coluna de ID, ó, eu tenho 66 indivíduos, e lá no final, ó, encerra o tempo 1. Olha só, tempo 1 encerra aqui. Eu vou inclusive colocar o tempo para próximo ao ID, para que fique mais dinâmica a nossa conversa. Aqui, vou colocar aqui ao lado de grupo. Então olha que interessante, eu tenho aqui o tempo 1, que vai até 66, né, que são 3 grupos com 22 cada, e começa o tempo 2. Nesse tempo 2, como eu já falei, né, só tem uma variável, que é o impacto da fibromialgia. Função, sintomas, impacto total, que é a que se repete nos 4 tempos. Todas as outras variáveis, elas se repetem apenas em 2 tempos, que é o tempo 1 e o tempo 3. Tempo 3, aqui. Tá? Então, essa é basicamente a organização do banco de dados para os modelos mistos lineares. Então, vamos olhar aqui as variáveis, e aqui no tempo eu gosto de adicionar um valor a ele para definir, para caracterizar cada uma das etapas. Então, o tempo 1 é o baseline, como a gente viu. O tempo 2 é a 6ª semana. O tempo 3 é a 12ª semana. E o tempo 4 é a 24ª semana. É o follow-up. Tá? E caracterizando o tempo. Então, é essa que é a configuração, né? Só para visualizar o baseline, 6ª semana, 12ª e 24ª. Tá? Então, tá aí o nosso tempo configurado. Agora vamos direto ao ponto para os modelos mistos lineares. Eu vou analisar modelos mistos linear. Aqui em assuntos eu vou inserir o ID, que são os indivíduos, né? Que vai de 1 a 66 em cada tempo. Aqui em repetido é meio intuitivo, a gente vai colocar o tempo. Né? E aqui na covariância de repetição, a gente vai em não estruturado. Continua. A variável dependente é o desfecho de interesse, em que eu preciso obter as diferenças entre médias. Então, eu vou selecionar aqui o total, que é o impacto da fibromialgia, né? Inserir. Fatores, a gente vai colocar tempo e grupo, são os fatores fixos, e aí na sequência a gente já vai para fixo, né? Que é para gerar a interação entre grupo e tempo. Adicionei a interação entre grupo e tempo. Além disso, eu vou em aleatório, fatores aleatórios, para incluir o ID do indivíduo em combinações. Continua. Estatísticas, eu gosto de pedir a descritiva e a estimativa de parâmetro, mas isso aqui é muito pessoal, né? Não é regra. Lá em médias, eu vou criar agora essa interação para gerar o Bonferroni para as diferenças significativas. Então, vou selecionar grupo e tempo, comparar efeitos principais e o post-hoc de Bonferroni. Pode ser o outro também, mas eu gosto mais do Bonferroni, é uma questão pessoal também. Não é certo e errado, né? Quanto a isso, não há. Continua. E agora, ao invés de OK, eu venho em colar. E aí a gente pode conversar um pouquinho para verificar o porquê. Vai lá na sintaxe do SPSS, né? Vai ter gerado aqui essa leitura. E aqui na tabela de interação grupo-tempo, eu adiciono a comparação, considerando aqui, ó, depois de compare, eu vou adicionar grupo. E aí no output a gente entende por quê. Copio e colo mais uma dessa linha. E ao invés de grupo, agora eu coloco tempo. Que maravilha. Seleciono tudo isso, né, do 11 ao 22, e dou um play verde para gerar o meu output. Gerou aqui. Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui, prof, é aqui na coluna aqui da lateral. Ó, a gente encontra tudo que precisa ser observado. A gente vai lá em Type 3
que é essa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha de efeitos fixos. Por que ela é importante? Porque ela vai mostrar para a gente qual é a variável que tem efeito significativo sobre o desfecho. Então, por exemplo, eu tenho um intercepto com o valor de f, mas o que mais me interessa? A interação grupo-tempo, ó, nessa tabela, eu já sei que todas as comparações possíveis, considerando os fatores fixos tempo e grupo, elas são insignificantes. Aqui o p-valor foi maior que 0,05. Da mesma forma, eu sei que se eu comparo os grupos de forma independente, todas as comparações possíveis para essa variável também geram diferenças insignificantes. É o p-valor maior que 0,05. Somente a variável tempo tem um efeito significativo, quando a gente fala de efeito, né, considerando a variância, a covariância e o valor de f. É a única variável que tem um efeito significativo. E a gente precisa saber onde agora, né? Então vamos passar agora no ponto principal. Se a gente quiser saber, na verdade, para a gente que vai trabalhar com ensaio clínico, a gente vai olhar diretamente os pontos 3 e 4 do output. Mas vale a pena a gente passar pelo 1 e pelo 2 também para discutir um ponto rapidamente. Ó. Aqui são todas as medidas agrupadas. Então, por exemplo, eu tenho caminhada, se eu olhar a caminhada, a célula de grupo mostra para mim todos os tempos agrupados. Então, eu tenho caminhada, se eu junto todos os tempos, eu vou ter essa média aqui para o desfecho. E aqui as diferenças delas. E a gente já viu que não é significativo, né? Considerando os grupos, apenas os tempos que geram alguma significância. Então, eu tenho aqui na célula grupo os tempos agrupados, com média, etc, etc. Quando eu olho a célula tempo, eu tenho os grupos agrupados. Então, por exemplo, no tempo baseline, todos os grupos agrupados geram essa média. E assim para todas as outras semanas. E aqui a diferença entre as médias, e a gente vai ver, como já vimos na tabela Type 3, que o tempo é a única variável que gera um efeito significativo sobre o desfecho. Então, observa que o baseline ele é diferente, e essa diferença é significativa, de todos os outros tempos. Ó. Versus 6, versus 12, versus 24. Diferença média significativa, p-valor menor que 0,05 e o intervalo de confiança também. Então, é só para a gente observar que é interessante, né? Já vai direto ao ponto. Mas o que a gente precisa reportar no ensaio clínico, de fato, é a interação grupo-tempo. E aí eu tenho duas. O ponto 3 aqui, né? Célula 3 e a célula 4. Qual que é a diferença de uma para outra? É que a célula 3, ela fixa na tabela de pairwise comparisons o tempo, enquanto a célula 4 fixa o grupo. Tá, e qual que é a diferença de uma para outra? É que em uma eu consigo fazer a análise entre grupos, observa que no baseline eu consigo ver a diferença média de caminhada versus constante, caminhada versus progressivo, constante versus progressivo, e aí ficam análises redundantes na sequência. E o mesmo se repete para os outros tempos. Então essa aqui é a nossa análise intergrupo. Já na célula 4, onde o grupo é fixado, a gente tem a avaliação, a diferença, aliás, intragrupo. Por quê? Porque o grupo fica fixado e aí nós temos a comparação par a par do tempo, baseline, no grupo caminhada, né? Baseline menos 6 semanas, 12 semanas, 24. E aí vai fazendo as mesmas repetições dentro do grupo. Então é essa a diferença. É isso aqui, 3 e 4, especificamente na linha de pairwise comparisons, que nos interessa, né? Especificamente comparações entre grupos. Mas aí, caso precise reportar intragrupo, está aí também. Copio toda essa configuração, dou um Enter, né? Jogo ela, e eu troco apenas a variável. Ó. O que é total 0,100, eu venho aqui no meu banco de dados e escolho a outra variável que me interessa. Por exemplo, sintomas. Copio o nome dela especificamente como está, né? Joguei aqui a variável, seleciono, play verde, já foi. E aí eu vou montando o meu output com todas as variáveis que eu preciso.